Olá, uma boa noite, candidato. Obrigada pela presença aqui conosco hoje. Muito obrigado pelo convite, parabéns pelo exemplo democrático, dá espaço para todos, até porque nos pequenos partidos tem muito conteúdo. Tá certo. Candidato, o senhor curitibano, economista, presidente estadual do PRTB, em 2014 foi candidato, inclusive, né, foi entrevistado conosco aqui, porém o senhor foi o menos votado, foi menos de 1%. Por que tentar novamente? Por que acha que dessa vez, de repente, poderia dar certo? Na época eu assumi o partido, eu já não poderia afiliar mais ninguém. Dessa vez, com o exemplo dado pela coragem que nós demonstramos, competindo com os caciques da política, nós conseguimos mostrar que vale a pena ser honesto nesse país. Temos hoje 114 candidatos a deputado. Tem uma infantaria forte, uma infantaria decidida. E 2 candidatos ao Senado. Tem aí Rodrigo Reis e temos também o nosso candidato José Boni ao Senado. Então, nós estamos prontos para a batalha. Dessa vez, bem armados. O candidato a vice-presidente junto com Bolsonaro é o candidato do partido do senhor, que também é o presidente nacional do partido, né, do PRTB. A coligação em si, a coligação do Bolsonaro, apoia a candidatura do senhor aqui no estado? O vice do Bolsonaro chama-se Antônio Hamilton Mourão, general do Exército Brasileiro. Aliás, temos 4 generais, um almirante e um brigadeiro dentro do nosso partido. Somos o partido mais à direita. Alguns outros hoje se dizem de direita, mas de direita de verdade somos nós do PRTB há muito tempo. Eu tenho o apoio do Jair Bolsonaro. Houve aí uma controvérsia de que ele teria gravado o Ratinho, mas precisam ver a vida do candidato. Se pede para ele falar, ele está assim cercado de tanta gente que acredito que naquele momento ele não tenha medido as consequências, porque ele precisa em Brasília ter deputados federais que sejam alinhados com ele. E hoje nós temos aí a promessa de uma gravação para os próximos dias do apoio do Bolsonaro e do general Mourão à minha candidatura. Isso, o senhor, foi firmado e realmente está confirmado isso, porque houve também aquele contrassenso em relação à candidatura do Gebuk, que é o candidato aqui do Paraná ao governo, né, pelo partido, de fato, do Bolsonaro, né? Então, depois dessa declaração de um possível apoio ao Ratinho, criou todo esse clima e uma bagunça na política aqui do estado. O palanque hoje do Bolsonaro ao Paraná seria com o senhor? O que você tem de consenso hoje é que nós estamos usando aí, já que temos um general no nosso partido, atacar pelos 2 flancos. O Gebuk, meu amigo, gosto muito dele, mas eu também tenho esse espaço reservado e este apoio, até porque o general Mourão é do nosso partido. E as garantias militares de uma campanha limpa, sem sobressaltos, nós temos do nosso lado hoje o Exército Brasileiro, que não quer intervenção militar, quer intervenção no voto. Nós queremos ganhar no voto essa eleição. É na urna, de verdade. Mas a minha pergunta foi bem clara, candidato. Se Bolsonaro vem ao Paraná, ele dividiria um palanque com o senhor hoje? Tenho essa promessa da nossa presidência nacional, um acerto com o Bolsonaro. Dele, pessoalmente, eu não ouvi. E o senhor acha, de certa forma, que isso seria, vamos dizer, justo, tendo em vista a própria fidelidade partidária ali, diante de tudo? Como o senhor vê a atitude dele, de repente, com esse apoio ao Ratinho e essa indecisão, vamos dizer assim? Porque, oficialmente, ninguém ouviu quem ele está apoiando, correto? O que você tem de bom é que ele está incomodando muita gente, né? Um candidato forte, um candidato que tem demonstrado aí a sua musculatura. Estive no interior do Paraná, no sudoeste, o Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, é uma unanimidade. É lógico que eu também pretendo ter esse apoio dele. Tenho essa promessa da nossa presidência nacional do partido de que ele irá também me apoiar. Até porque se questiona aí a candidatura do Gebuk, né? Pois é. E em relação à candidatura do senhor, né? Por que não, de repente, diante da quantidade, porcentagem de votos das últimas eleições, tentar uma coligação com o próprio Ogier, já que ele seria o filiado ao partido do Bolsonaro, ou então com o próprio Ratinho, tendo em vista que Bolsonaro poderia apoiá-lo, né, mesmo, de certa forma, vamos dizer, descumprindo, né, essa fidelidade partidária? O último dia de convenção, no domingo, às 15 horas, foi anunciado o vice do Bolsonaro, do nosso partido. Até achei que foi alguma coisa de bastidores que tirou da cartola o nome do Gebuk, porque até então o único nome da direita no Paraná era Geonísio Marinho, era o 28. Então, deve ter havido uma articulação política de grupos de interesses locais de dentro do Estado
que tiraram, inclusive, um partido que me tirou da obrigatoriedade de comparecer nos debates. Eu não tenho problema com a televisão, com debates, tenho propostas, sou uma pessoa clara e dessa vez nós viemos para incomodar. Até porque da outra vez quem ganhou, vocês viram no que deu, né? O dinheiro de onde veio, da carteira, veio das escolas, veio da merenda, da Receita Estadual. Eu quero fazer política limpa, quero andar na rua de cabeça erguida, olhando nas pessoas sem medo, falando só a verdade. Eu pergunto isso dessa questão das coligações para o senhor justamente porque a representatividade, né, a bancada do senhor é uma bancada reduzida, menor, e ainda que eleita, né, e se o senhor eleito, de certa forma, fica difícil ali de uma articulação política dentro da própria Assembleia para né, aprovação de projetos. O senhor não acha isso? Eu quero que o eleitor pare de fazer o jogo da imprensa, né? A imprensa quer vender sempre o grande. Não é nos grandes embrulhos que você tem os melhores presentes. Nós, partidos pequenos, temos um conteúdo e fomos sufocados por essa malfadada reforma política que deu um fundo partidário grandíssimo para eles, maior tempo de televisão. E eu espero que, como lá no Tocantins, o candidato com 5 segundos venceu a eleição. Eu tenho 9, é quase o dobro do que ele tem. Eu espero que o eleitor abra o olho, por favor, olhe com carinho quem está falando a verdade. Eu não estou na política por dinheiro, estou na política para fazer a mudança de verdade, não apenas a renovação. Porque em 2014, candidato, eu pergunto isso justamente numa entrevista com o senhor disse que, de certa forma, usou o termo trocas com os deputados no interior do Estado. E o senhor chegou a comentar que isso era muito comum. Favorecer, de certa forma, um projeto ou alguma coisa, um investimento para alguma cidade de determinado deputado para conseguir uma articulação e, de repente, né, ou viabilizar ali os projetos do senhor. Hoje o senhor não pensa dessa maneira. O pior cego é aquele que não quer ver. A política sempre foi assim. Toma lá da cá o Congresso Nacional, cassação de Dilma, do Michel Temer lá, essa controvérsia toda, não existe mágica na política. Os partidos não têm essa governabilidade se não tiver maioria. Eu sonho em ter aí a maioria do governo do Estado, ter aí pelo menos 28 deputados estaduais. Eu preciso de 3 milhões de votos. Eu elejo 28 e não preciso negociar com ninguém. Acabou. Fez errado, está na rua. Eu vou fazer a coisa rigorosamente de acordo com o que você quer. Lisura, transparência e honestidade. Mas se não eleger, então o senhor confirma que existem essas trocas e que realmente o senhor... Eu nunca fiz, eu nunca estive lá, mas sabe-se que é assim, infelizmente é essa troca-troca que atrapalha e que tem colocado o Estado e o Brasil na defensiva sempre, dos deputados que não têm qualquer tipo de compromisso com o povo, eles querem o benefício só para si. No meu governo, não. No meu governo, eu não quero negociar com ninguém. Espero que o eleitor me dê essa oportunidade, que a oportunidade está logo ali, dia 7 de outubro. Um tema polêmico também, que vem à frente da campanha do senhor, seria o regime militar. De que o senhor defende, né, o regime militar. Eu quero saber de que forma o senhor acha que isso poderia melhorar o país. Os que estão assistindo podem entrar no YouTube lá, vejam, Nísio Marinho, Rede Mercosul, vai ver, em 2014 eu estive nessa casa e já defendia o regime militar. Convivi, era uma beleza, uma tranquilidade, tinha regras, tinha rédea curta. E olha, foi o momento que o país mais cresceu. Olha, em 2014 eu falava, está para acontecer. Se houver qualquer deslize que penda para uma eleição que queira favorecer algum grupo, os militares estão dentro do PRTB, eles estão de olho. Isso não sou eu que estou falando. Está muito claro, nós queremos intervenção no voto. Queremos vencer essa eleição no voto, mas não queremos aquelas coisas das urnas que são aí muito suspeitas. Matic, que, aliás, são venezuelanas, né? Agora, o que o senhor acha isso em relação à população? Até porque o regime militar, a gente não pode dizer também, foi, de certa forma, um período de perseguição, um período de muitas mortes, né? Será que isso, de repente, também não seria um problema nos dias de hoje? Se reclama, é claro, eu também sou, assim, totalmente contra qualquer tipo de baixa, né? E o senhor acha que poderia ser possível uma intervenção militar sem essa ação, de certa forma, agressiva novamente? Eu espero que nada disso seja necessário. As pessoas que estão tentando manter esse modelo de governo de esquerda, que já provou ser errado, falido, em que país do mundo que deu certo o comunismo, insiste em querer ensinar nas escolas coisas que estão trazendo para trás, que não estamos criando uma projeção futura de esperança. Nós não queremos essa intervenção militar, queremos no voto, mas olha, eu preciso que você acredite,
Olha o nosso plano de governo, está à disposição na internet. Nós temos uma proposta para gerar emprego, para fazer com que você não precise mais estar correndo e precisando simplesmente aí de bolsa disso e bolsa daquilo. Meritocracia. Outros temas polêmicos também, de certa forma, né, ligados à segurança pública, que eu queria entrar em detalhe com o senhor. Redução da maioridade penal para 16 anos e outro, a prisão perpétua para crimes hediondos. Reitero minha posição, já disse em 2014, não me fiz ser ouvido, o eleitor não me ouviu. Eu quero que você me ouça. Não há como se fazer uma melhora na segurança pública se nós não formos rigorosos, se não formos duros. Não é com flores, não é apalpando. Quem acha que pode recuperar um delinquente, leva para sua casa, bota ele na sua sala para dormir com você, vai ver, tem pessoas que são irrecuperáveis. Nós temos que ser duros mesmo, mas temos que combater a causa. A causa é a educação, aquela que vem de casa, aquela que a mãe, que o pai tem que dar para o seu filho. O professor é só a cultura, o professor só dá para ele noções de ciência. A educação está em casa e para isso, para mudar, serão necessários 20 a 30 anos. Candidato, só fazendo um parênteses, o senhor sabe que isso, de certa forma, seria uma mudança, exigiria, né, uma mudança na Constituição. Isso é a crivo do governo federal e não do governo estadual. Como o senhor tentaria, né, de certa forma, vamos supor, Bolsonaro eleito e o senhor também, isso viabilizaria, pôr em prática essas ideologias do senhor? Não sou burro, eu conheço a legislação, é competência do governo federal. Para isso é que eu preciso que você vote 28 para deputados estaduais e 28 para federais. A bancada paranaense, são 30 deputados federais. A maioria desses deputados, a meu pedido, sob o meu comando, trabalhará com certeza nesse trabalho de se fazer a mudança na legislação para que se torne obrigatória aí a redução da maioridade penal e também a privatização dos presídios. Quero que o preso trabalhe, eu quero que ele pague por aquilo que ele fez, eu quero que ele ressarça a família da qual ele tirou o provedor. Tem muita gente aí que está hoje sem ter o seu provedor por conta de ter sido morto por pessoas irrecuperáveis. Uma entrevista recente que eu vi do senhor em outro veículo de comunicação, o senhor se mostrava contrário às privatizações. Foi específico o Copel, o Sanepar, se eu não me engano, né? E agora o senhor me fala sobre a privatização dos presídios. Isso não é contraditório, tendo em vista, inclusive, a ideologia do partido do senhor? Eu sou economista, né? O economista tem que acompanhar as mudanças que acontecem de ciclos em ciclos. Na época, inclusive o jornalismo defendia algumas privatizações. Hoje, algumas essenciais, infelizmente, não estão mostrando que dará bons resultados. Copel, Sanepar, não tem como tirar do controle do governo. Os acionistas que estão hoje controlando boa parte das ações da Copel, eles querem lucro. A Copel não está aqui para dar lucro, ela está aqui para gerar e ser uma fonte de recurso natural através das hidrelétricas ou das termoelétricas para que o empresário tenha uma redução na sua planilha de custo. Pesa muito na formação de preço a energia e a Copel, para isso, não pode ser privatizada. Eu não privatizaria a Copel, e sim os presídios. Isso não geraria, de certa forma, um problema em relação aos que se dizem, como o senhor comentou, né? Estou usando as palavras do senhor, de extrema-direita? Nós não somos extrema-direita, somos centro-direita. Somos moderados, não somos radicais ao extremo. Eu digo porque o senhor comentou que seria o partido a mais direita hoje no país. Não o extremo, é o centro-direita. Existem coisas boas dentro da esquerda, mas hoje tem que haver um equilíbrio, temos que pender para a direita. Não há como mais a esquerda continuar comandando. Está aí, Roraima, não consegue nem dar conta dessas imigrações, desses que estão fugindo de lá por conta de um regime, de um maluco que se diz Maduro. Para mim, ele é muito verde. Candidato, finalizando a entrevista, dou em média 1 minuto, então, para o senhor finalizar para as considerações finais. Obrigado à Rede Mercosul, obrigado a todos vocês. Política é uma coisa muito séria. Ela afeta diariamente tudo aquilo que você faz, desde que você acorda até você dormir.
você precisa parar de pensar como uma televisão sem controle remoto. Se você não levanta, se você não muda de canal, você sempre vai ver as mesmas coisas. E a política é assim, pega o seu título, vai lá, tira de onde estiver guardado, vai votar. Se você não estiver votando, está só beneficiando aquele que tem mais tempo de televisão, mais dinheiro, mais estrutura. Mas vamos dar um susto nessa turma, vamos mudar, vamos fazer esse povo sair correndo. São as mesmas famílias que há tempo estão governando esse Estado. Eu sou a mudança, eu sou a esperança, eu sou a renovação. Acredite, sou Janísio Marinho, 28, somos o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. Tá certo, candidato, obrigada pela entrevista, uma boa noite para o senhor e uma boa sorte. Muito obrigado.